Olá, bem-vindos ao De Frente com o Toro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado financeiro. E hoje temos a honra de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan Leonardo Santos, fundador e presidente da Semantics, empresa de dados e inteligência artificial, a primeira Deep Tech do Brasil a entrar na Bolsa da Tecnologia nos Estados Unidos, a Nasdaq. Muito obrigado, Léo. Obrigado. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela presença. Primeiro, minha gratidão, Pablo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Uma honra é toda minha estar podendo compartilhar com a tua audiência. Obrigado. Os espectadores aqui, eu tenho certeza que você vai trazer muito conteúdo de qualidade. Muita gente aqui, o nosso público é de investidores, então tá todo mundo curioso para saber, né, informações sobre a Semantics, um monte de assunto. Aliás, qual que é o ticker da Semantics lá na Nasdaq? STIX. STIX. Você que está nos ouvindo aí, quiser saber um pouquinho mais detalhe, além do que a gente conversa aqui, pode procurar. E lá na Bolsa da Nasdaq é STIX. Então vamos lá, Leonardo, conta um pouquinho aqui para nossa audiência, né? Quais que são os principais serviços prestados pela sua empresa, pela Semantics? Legal. Primeiro, a Semantics desenvolveu uma plataforma, é uma plataforma All-in-One. Quando a gente fala All-in-One, extrair essa complexidade que o uso e a aplicação da inteligência artificial traz. Então a gente faz desde a ingestão do dado, até o gerenciamento desse dado, até a governança desse dado, as camadas de aplicações e analytics desse dado e até os algoritmos para as áreas de negócio. Então nós entregamos uma plataforma sobre serviço, então que o mercado fala de SaaS, né? Software as a Service, onde os nossos clientes utilizam módulos dessa plataforma ou essa plataforma como um todo. E tudo isso através de nuvem, tudo através da cloud. Hoje nós estamos plugados nas 3 principais clouds globais, a AWS, o Google e a Microsoft. Então hoje essa plataforma ela é global, nós temos hoje mais de 300 clientes espalhados por mais de 21 países. Uau! Obviamente o nosso foco é Américas, porém no modelo de negócio através de B2B e com parceiros estratégicos que estão levando nossas tecnologias para outros mercados. Então esse é um pouco do que a Semantics entrega. E claramente também tem a parte de serviço. Muitas dessas grandes organizações, médias e grandes organizações, não têm, falta mão de obra. E a Semantics complementa não só com a nossa plataforma, mas também com os nossos serviços e soluções aplicadas na nossa plataforma e dos nossos parceiros de negócio. Quem são os principais clientes, né? Quais são os setores que mais utilizam? Hoje a gente foca em 6 grandes segmentos. Primeiro, o mercado financeiro. Sem dúvida nenhuma, Pablo, é um mercado que tem uma maturidade em dados, em uso de dados, maior que outros setores. Sim. Varejo é o segundo setor. Terceiro, saúde, que aí tem um mato alto absurdo, né? Não só no Brasil, mas globalmente, dito aí a própria pandemia e as próprias novas variantes que vêm e que claramente o dado e as tecnologias de uso de analytics, machine learning e inteligência artificial ajudam. O terceiro setor, telecomunicações. Você tem um mercado totalmente conectado com dados. No final do dia, tecnologia e telecomunicações está totalmente atrelado. A gente tem um quinto que é internet das coisas, que é tudo se conectado, mas focado... Você estava falando, carro que tem internet, ou os relógios, né, que também tem internet, geladeira que deve chegar com internet, algumas já devem ter lá fora. Já tem bastante coisa, Pablo. E você vê essa indústria se transformando. E o que você faz exatamente? O que a Semantics faz, sei lá, no relógio, na geladeira, no carro? Eu coleto essas informações para poder ter uma qualidade de algoritmos ou acurácia no algoritmo para a sua saúde, por exemplo. Então, vou dar um exemplo de uma aplicação nossa. A gente consegue metricar a probabilidade de um paciente entrar na UTI. Então, isso a gente já tem aplicações no Brasil, em grandes clientes, na saúde. Né? Então, isso através do relógio, o cara vai usando através do relógio ou através de prontuário eletrônico, né? O uso do prontuário eletrônico no Brasil tem sido bastante extenso, né? E claramente isso traz a matéria-prima da inteligência artificial. A gente não pode esquecer isso, Pablo. A matéria-prima da inteligência artificial é o dado. Se você não tem essa matéria-prima, é muito difícil você conseguir ter uma acurácia nos seus modelos de uma forma benéfica e, obviamente, entregar valor para a área de negócio
das companhias. E aí, finalizando, a gente tem telecomunicações, financeiro, saúde, retail, telecommunication, indústria 4.0 e agora entrando no agro. Por que agora entrando no agro, Pablo? A gente vê que o 5G ele vai exponencializar o uso de dados, que é a matéria-prima para isso. Então, nós já temos casos de uso com grandes clientes, plugando máquinas, plugando plantações para poder se beneficiar da inteligência e do uso de dados nesses setores. Então, esses são 6 setores que hoje a companhia está focada. O nosso crescimento está muito lastreado no orgânico, claramente dentro da companhia, investindo e colocando capital nessa companhia para esses setores, mas claramente a gente está olhando um crescimento inorgânico, fazendo aquisições de companhias, de tecnologias que complementam essa nossa plataforma, a WeOne, como eu citei. E como é que surgiu a Semantics? Como é que foi o comecinho lá? Conta pra gente como é que foi lá os primórdios. Ele surgiu de um problema esse que eu trabalhei com grandes organizações, com Microsoft. Então eu vi essa necessidade do uso de dados sendo acelerada pelas organizações brasileiras, mas que de fato você tinha uma carência, não só de tecnologia, mas também de custo, de pessoas, de capacidade. E ela nasceu exatamente para ajudar as empresas brasileiras e da América Latina a trabalharem com dados de uma forma mais efetiva, com uma eficiência maior, com um custo menor. Então a Semantics nasce para ajudar essas organizações a trabalharem massivamente com os dados, nesse buzzword, né, de Big Data, nesse buzzword de inteligência artificial. Há 12 anos atrás, Pablo, imagina, a gente era maluco, vocês são loucos, claro, o que é isso? Isso não existe. Você está falando. O que você está falando? E nós já sabíamos que... Para mim ainda é um pouco difícil ainda, né? Faz parte. O nosso desafio é tangibilizar, que é um pouco do que a gente entrega com a plataforma. É tangibilizar, sair dessa obscura visão que tem do uso e da inteligência artificial e tangibilizar para esses setores que eu comentei e para essas indústrias. Tá. E agora conta para nós também, que eu tive o prazer de ir lá na Nasdaq, muito legal, Nova York, estou voltando para lá também. Quase todo ano eu vou para lá, visito a Nasdaq, né, a XP listada lá. E você também, né, se abriu. Como é que se deu esse processo de abertura de capital da Semantics lá na Nasdaq? Uma curva de aprendizado enorme. Eu vejo como um baita benefício, não só para nós, e um grande sonho, uma realização de um sonho nessa vida empreendedora que nós temos, mas também como um marco para o nosso país e para a nossa região. Claro. Nós fomos a primeira empresa Deep Tech brasileira listada em Nasdaq. Fomos a primeira empresa a ser listada através de um SPAC, que é um modelo muito novo no nosso mercado, né? Mas muito antigo no mercado americano, mas para empresas brasileiras a gente foi a primeira a ser listada e a primeira de tecnologia da América Latina através desse veículo. E no ano de 2022, nós podemos hoje afirmar que nós somos a única empresa brasileira a ser listada. Não teve nenhuma no mercado em 2022 que foram listadas. Então foi uma curva de aprendizado enorme, por ser a primeira, por ser dentro de um modelo novo, ser a primeira empresa Deep Tech, que isso nos trouxe essa maturidade e essa curva de aprendizado, onde os analistas desses mercados mais maduros têm um total consentimento da proposta de valor que a companhia enxerga. Né? Porque muitas pessoas me perguntam, poxa, Léo, por que Nasdaq? É a Champions League, é a nossa Copa do Mundo. Claro. É a Copa do Mundo para as empresas de tecnologia. Sem dúvida. Poxa, Léo, é a Bolsa da Tecnologia. É a Bolsa da Tecnologia. Então, aqui no Brasil, sei lá, 1%, nem isso do índice de tecnologia. Lá tem Nasdaq nunca teve uma operação de papel. Nasceu tecnológica em 1971. Pois é, Pablo. E isso traz essa maturidade para o nosso mercado. Né? Ser listada lá, trouxe uma curva de aprendizado, um desafio enorme. Preparar a companhia, preparar toda a governança, toda a auditoria. Nós éramos auditados em modelos regulatórios brasileiros. A gente teve que se adaptar para modelos contábeis americanos. Né? Então, você tem toda uma necessidade de preparação da companhia e, claramente, você preparar não só a empresa, mas os produtos e também toda a
a apresentação da companhia para os investidores. Claro. Como que você apresenta uma empresa brasileira de alta tecnologia vindo aqui competir no maior mercado de tecnologia do mundo? Quem é vocês, né? Então, o que despertou o interesse dos investidores americanos? Eu acho que alguns deles, né? O primeiro, a gente é líder na América Latina. E a América Latina tem ainda um mercado como o mundo como um todo, mas a gente cresce acima de dois dígitos nesse setor de Data and AI. Nós estamos falando de um addressable market global de 89 bi de dólares, Pablo. É um negócio enorme. Quando você olha para a inteligência artificial, muitas organizações das Big Four apontam um mercado de inteligência artificial de trilhões de dólares. Então tem uma captura de valor enorme. E ter um posicionamento, uma barreira de entrada de uma empresa que é predominantemente líder no setor na América Latina, traz o interesse do investidor claramente de investir e claramente de suportar uma companhia como essa. E como é que você acha que vai ser o desenvolvimento dessas novas tecnologias, né? Como, por exemplo, você está falando bastante de inteligência artificial, que mais ou menos o pessoal já tem um pouco de entendimento, mas, por exemplo, machine learning. O pessoal não entende o que é uma máquina que aprende, o que é isso de machine learning. Conta um pouco do que você espera para o desenvolvimento dessas tecnologias, da internet das coisas também. Desenvolve um pouco isso para o nosso público. Não, claramente a gente vê as empresas criando produtos através de dados. A quantidade de dados, ela só aumenta, ela dobra a cada ano. Muitos falam que vai triplicar, quadruplicar. Uma coisa é certa, a gente está fadado a crescer. Dados só tendem a crescer. Você se beneficiar desses dados para extrair valor, esse é a grande chave do negócio. É extrair valor em cima dos dados. Senão o que a gente chama de data lake, né? Um lago de dados, a gente fala de dark lake, que é dados sujos. Não adianta nada você armazenar dados e não extrair valor. Você está no final do dia, Pablo, gastando. Bagunçado, ninguém sabe o que é, não tem valor e está gastando nuvem, está gastando espaço. Exatamente, está gastando espaço. E, consequentemente, você começa a se questionar. Quão benéfico é aquilo para a minha companhia? E o que a Semantics entrega é exatamente isso. Nós já temos 12 anos de mercado, nós já aprendemos muito com grandes organizações a automatizar e, obviamente, a entregar valor dentro de uma única plataforma, para casos específicos de uso. Para o mercado financeiro, como você vai ter um melhor... Você consegue pegar os dados lá, sei lá, da XP e entregar... Está tudo bagunçado e você transforma aquilo em informação. Você consegue transformar aquilo lá, eu vou lá, clico no negócio, me dá todos os clientes que fazem isso, todos os que fazem aquilo. Exatamente. O que o cara quer, o que ele não quer, o que ele não pode ver porque ele não vai gostar, o que ele vai adorar. É isso. É isso. E muito mais. Nossa plataforma hoje está pronta com 2.000 tipos de conectores. Então você quer plugar... Que significa o quê, 2.000 tipos? O que significa isso? Sistemas diferentes. Você quer conectar no Facebook, você quer conectar no Instagram, você quer conectar num RP, num SAP, num Oracle. Quer dizer, nossa plataforma tem 2.000 conectores prontos para que você... Pode se conectar em 2.000 tipos diferentes? Tipos diferentes, de formatos de dados diferentes. Então, a capacidade... Praticamente tudo deve ser, não sei, eu sou leigo. Deve ser quase... Eu acho que vamos usar Paretos. Os principais estão lá, Paulo. Os principais estão lá. E esse D1 que a gente já entrega na plataforma acelera muito. Então a gente não pode esquecer, de novo, a matéria-prima é o dado. Trazer dado e processar esses dados de uma forma eficiente é o nosso grande valor. Né? E claramente aí você fala das aplicações de machine learning. O que é machine learning, então? Machine learning é o aprendizado de máquina. A máquina aprendendo. A máquina evolui. A máquina evoluindo em cima desses dados. Imagina você colocar novos temperos. Então, cada tempero é um tipo de dado. Não existe o risco de que nem tem nos filmes lá, Exterminador do Futuro, das máquinas evoluírem, começarem a pensar e ter algum robô malvado que se vire contra a gente. Tem aquele outro lá do robô daquele filme do Will Smith também. Pode vir algum robô monstro aí que a máquina evoluir nesse ponto? Isso é uma pergunta constante. Mas, sim, é uma pergunta constante. Respondendo diretamente a sua pergunta, nós podemos sim, sem dúvida nenhuma, chegar num nível de acurácia desse tipo. Só que ainda nós estamos muito incipientes. Esse é o fato. Então tá longe. Você vê empresas como Boston Dynamics, onde você já tem robôs que conseguem utilizar e manusear. Aqueles que parecem cachorro, que correm. Exatamente. Aqueles que andam também, aquilo lá é uma específico para
Às vezes fica parecendo que é vídeo fake, de tão bom que é. Você fala, meu Deus, é verdade isso aí? Eu tive o prazer de visitar e conhecer e ver isso como estou aqui do teu lado. É incrível, é de fato chocante quando você olha pela primeira vez, mas claramente você vê uma evolução cada vez mais acelerada. Não é. Eu vi desses robôs quando eles começaram e o de agora, faz uns 10 anos, né? Exato. Meu, primeiro meio tortinho assim, agora você chuta aqueles robôs e eles não caem. Não caem. É uma loucura. Então é uma evolução, Pablo. E aí, como toda evolução, para que você tenha uma governança, que você tenha uma regulamentação, cada vez mais nós vamos discutir e ser necessário isso, Pablo. Não tem eu acompanho muito o MIT, a gente tem um laboratório de MIT, uma das poucas empresas brasileiras que tem um laboratório dentro do MIT. Nós já estamos falando de quantum computing, quer dizer que é uma próxima onda da capacidade de processamento dentro do planeta. Então, a gente tem que estar muito na inovação, né? Claro. E isso claramente faz a gente pensar o uso benéfico para desenvolver uma sociedade melhor, uma unidade melhor. Por isso que nós temos um propósito que é impactar bilhões de vidas com dados. Muito legal. E falando nisso, né? De que forma que a inteligência artificial, né? E a internet nas coisas, na geladeira, no celular, pode agregar? Ou melhor, pergunta melhor, como é que hoje em dia isso mexe na vida das pessoas? Como é que influencia a vida das pessoas hoje em dia? Não parece, mas a gente está o tempo todo já está se beneficiando disso. Esse relógio aqui já exemplo, né? Fazendo toda a sua métrica de uma corrida, ou te dando a sua saúde momentânea, seja ele da sua pulsação, seja do seu oxigênio. Enfim, eu acho que... O carro da Tesla, que o cara caiu lá e salvou, mandou sinal, mandou salvar, veio o carro, salvaram o cara, a vida do cara, caiu do penhasco. Exatamente. O benefício que as organizações estão fazendo em personalizar ofertas dedicadas por seu perfil de consumo é um outro benefício que varejo está explorando muito isso. A indústria olhando muito para... você falou carros autônomos, a gente já vive isso. Então, nos Estados Unidos eu tenho vivido isso, né? Com Tesla. Então, já está no nosso... É muito legal a Tesla, né? É muito legal. Eu já entrei num também. Nunca andei num, mas já entrei mexendo. É muito legal. É muito incrível. Você fica chocado. Muito incrível. E agora tem um pacote que você paga um pouquinho a mais e ele te guia. Né? Então, algumas cidades já estão habilitadas para isso. Ele vai te guiando. Então, ele troca de faixa. Ele te... Sozinho, sozinho. Uau, você fica chocado. No primeiro momento, você fica até... Mas é incrível. Para você ver o quão isso já está no nosso cotidiano. Agora é uma questão de evolução contínua. Né? E, claramente, como qualquer evolução contínua, tem o fator regulatório. Tem o risco que isso coloca. Né? Então, você vê os riscos que todo mundo questionando as big techs. Né? Essa predominância de mercado que esses caras têm. Poxa, caiu o WhatsApp, todo mundo fica desesperado. Né? Hoje em dia, mais do que meramente outro tipo de comunicação, outro tipo de device, né? Outro tipo de dispositivo. Então, isso é o nosso cotidiano e essa geração que está vindo, ela se alimenta cada vez mais disso. E, claramente, a gente precisa olhar isso de uma forma, com uma maturidade maior no fator regulatório, no fator de risco para a nossa sociedade, para a nossa humanidade. Então, eu acho que é um caminho natural que cada vez mais essas discussões vão ter que ser feitas. Um exemplo disso, o risco que a gente viu aí com as criptos, o FTX, no final do dia é dados, no final do dia é um risco que está por detrás que, óbvio, você tem que se perguntar e questionar sobre o benefício daquilo para uma sociedade. Falando do futuro, né? Você falou de futuro agora, a gente viu aí a Microsoft também anunciando investimentos na casa de 10 bilhões de dólares em inteligência artificial, naquele outro... Na OpenAI, que é o ChatGPT. É isso aí, ChatGPT, que eu nem sei o que é. Como é que você vê o futuro? Né? O que ainda deve mudar na vida das pessoas com inteligência artificial? O que a gente pode esperar? O que está vindo aí? A inteligência artificial, ela vai se aplicar em tudo. Tá. Eu uso muito a metáfora do que a gente viveu em décadas passadas, onde a gente tinha a predominância do valor em hardware, que foi mudado para o software. O que a gente vê é essa predominância do valor indo cada vez mais para inteligência e o algoritmo de inteligência artificial. Então, essa fatia de valor, de entrega de valor, ela cada vez mais vai ser valorizada e esse bolo vai crescer na
inteligencial, no uso das inteligências artificiais. Por isso que os mercados falam que é trilhões, é um mercado de trilhões. Então, essa aplicação ela vai mudar muita coisa. Nosso cotidiano, a maneira como a gente investe. Então, ao invés de você empresas também, vai mudar a vida de empresas também. A gente já está falando de empresas sendo guiadas por algoritmos. Uau. A gente já está falando, a Web3 traz um pouco isso, de você descentralizar e claramente você empoderar as pessoas com esses mecanismos. Isso muda em tudo. Eles conversam com a gente, você está conversando com um robô. Porque antigamente você até percebia que você estava falando com um robô, né? Fala, tô aqui com um robozinho, mas hoje não. Hoje um robô às vezes é melhor do que uma pessoa que estivesse lá trabalhando, que vai ter que parar, vai ter que questionar, vai ter que olhar. Não, ele puxa do dado e vem te ver com uma resposta esplêndida. E isso a gente está falando, por exemplo, um linguajar agora que surge no meu segmento é dados sintéticos. Você precisar criar dados para você colocar no modelo, para você acelerar o aprendizado desse modelo. O ChatGPT utiliza isso. Como é que ele aprendeu de uma forma tão rápida e acelerada nessa década, né? Criando dado, trazendo dado, criando esse dado sintético para poder acelerar o teu algoritmo para você ter uma acurácia melhor nas respostas. Então, esse é um mundo novo e que, de fato, o futuro está no uso de tudo. Essa é a minha visão. Eu acho que você vai ter... Todos os segmentos precisam disso. A humanidade, de uma certa forma, precisa evoluir para esse tipo de aplicações, mas, claro, nós não podemos esquecer da governança, do uso do dado, da proteção dos seus dados, porque você tem sempre os dois lados, né? O lado benéfico e o lado, claramente, utilizar para um malefício. O Exterminador do Futuro vindo aí. Ó, o Exterminador do Futuro. Aí o que você colocou, Pablo. Quer dizer, se a gente não controlar, claramente... não estou dizendo agora, mas décadas que vêm por aí, pode vir a criar algo como... Os computadores vão, não sei se vão ter sentimento, nada, mas podem evoluir cada vez mais e aconteceu o que a gente vê no filme. Eu acho que vão evoluir. Quando eu falo de computação quântica, a gente já está falando de uma capacidade de processamento do que não existe hoje dentro dos padrões da computação. E o impacto disso, ele é exponencial. Sim. Então você olha para o lado... do malefício que isso pode trazer para uma sociedade. Então, quando você fala de computação quântica, você está falando de uma guerra que pode ter através do uso desses processamentos que podem impactar criptografias de segurança, que pode impactar processar dados de outros países e uma série de coisas. Se você não criar barreiras de entrada ou fatores regulatórios para isso, claramente você pode trazer um risco. E Léo, aqui no Brasil ou na nossa região, o que pode ser feito para desenvolver ou até criar, né, essas tecnologias? Acho que primeiro a educação, Pablo. Acho que tudo vem disso. A gente tem uma mão de obra muito escassa e ela só vai aumentar. Você tem E hoje, né, com a internet, dá para estudar no computador, né, os jovens, né? Exato. A gente está falando de nano-learning, coisas que a nossa educação não evoluiu para aquilo que a tecnologia vem trazendo. Claramente, a tecnologia ela evolui muito mais do que o ser humano, mas o ser humano tem que acompanhar a sua educação para utilizar aquela tecnologia. A tecnologia cria tecnologia. Tecnologia é um meio. Ele não, no final do dia, está a aplicação. Tá? Como eu uso aquela aplicação, ou uso aquela tecnologia para resolver um problema, para solucionar um tipo de necessidade da indústria, para... Enfim, eu acho que a educação é fundamental. Nosso país desenvolver modelos... Instigar, pelo menos. Olha aqui, porque hoje online é diferente de antigamente. Antigamente você precisava ir lá para o MIT, lá para Harvard, eu sei lá. Hoje aqui você está com o advento da internet, você está ali sentadinho, pode ter um gênio sentado num canto do Brasil que ele não sabe onde está, uma criança que vai ser o melhor do mundo. Como os indianos são muito bons, não é? Isso, eles fizeram e conseguiram... hoje a maior quantidade de PhDs nesse mundo é indiano. Se você olhar os principais CEOs das empresas de tecnologia do Vale do Silício... Acho que o Google é indiano, não é? Google é indiano, o Satya é indiano, a Microsoft. Você pega várias. Por quê? Porque você tem um país que abriu as portas para isso. Por isso que lá estão as maiores... do meu problema. O que a gente pode aprender da Índia que poderia ser aplicado aqui? Eu acho que exatas, investir mais em exatas, educação exata, no final do dia, base em engenharia, base de tudo isso é binário, né? Então você tem todo esse aprendizado. Você fazer muito mais, ter um investimento de intercâmbio, acho que eles fizeram muito bem isso.
A China, nos últimos anos, também tem feito isso muito bem. Eu acho que o Brasil, você tem algumas iniciativas, Fundação Estudar aqui, que incentiva jovens a ir para fora. Quer dizer, como é que a gente pode intercambiar mais e abrir nosso mercado e educar melhor para que a gente consiga preparar esses jovens para esse novo mundo? Não, e é um mundo que ele é lucrativo. A pessoa ela pode mudar de nível de vida, né? Uma pessoa Muito rápido, Pablo. E muito rápido. Eu tenho só conhecimento. Eu tenho hoje é uma companhia de 700, um pouco mais de 700 pessoas. Uau, semânticas. É grande, hein? Nós temos hoje jovens que em 2 anos saíram de um valor de R$5 mil, R$6 mil de salário e mais do que dobraram isso em 2 anos. Quer dizer, é um benefício muito real e tangível para essa juventude, né? Você tem uma indústria nova surgindo, você tem que falar de indústria de games, Pablo. A gente tem um mercado e a gente é uma referência nisso. Então você tem um mundo, quando a gente fala de metaverso, quer dizer, pro meu cenário, o SDP hoje... Tanta coisa, né? É muita coisa, Pablo, é muita coisa. Metaverso, games. Como é que é o Brasil no negócio de games? É bem, você estava comentando. É muito bem visto e quisto lá fora. Você tem várias empresas brasileiras que são referências nesse setor. E os prêmios nesses campeonatos de e-games aí é uma nova indústria, um novo esporte, Pablo. Olha isso, cara. Então a gente falava de jogador de bola nascendo a minha mãe proibiu de jogar joguinho. Hoje tem que jogar para ganhar dinheiro. Pois é. E aí também são desenvolvedores que criam esses jogos, que também a inteligência artificial ajuda eles também. Que vai cada vez mais evoluir. É uma evolução contínua, onde claramente nosso país, nossa região, pode muito se beneficiar. Nós temos particularidades que nós não vemos hoje em algumas regiões, das melhores regiões do planeta. A nossa diversidade, a nossa predominância em multidisciplinar, de pegar... Lá são muitos especialistas. Nossa capacidade de ser generalista, por uma questão até mesmo de sobrevivência. Né? Você precisa conhecer um pouquinho de cada coisa para sobreviver. Claro. Então, eu acho que a gente tem muito a extrair valor, a criar valor para o nosso país e para a nossa região. Tá. O Leonardo, né? Léo, é isso, Paulo. Estamos chegando aqui no fim da nossa conversa, numa parte que chama Bate-Touro, que é para o povo de casa te conhecer um pouco mais sobre o Leonardo, não tanto quanto sobre a Semantics. Então, para eles conhecerem mais sobre a sua pessoa. Então, eu falo uma palavra e você fala o que vem na sua cabeça. Pode ser? Fechado. Então tá bom. Tá pronto? Pronto, vamos lá. Então vamos lá pro Bate-Touro de hoje. Conta pra gente, Léo. Um ídolo. Ayrton Senna. Opa, esse aí é o mesmo do Benchimol. Ayrton Senna. É isso aí, é ídolo gigante. Esse é gigante. Da minha infância, vivia aquilo, acordava nas manhãs pra ver. Eu também. Eu tenho o capacete, eu sou um fã. Eu também sou fã dele demais. Uma viagem. Israel. Bacana demais. Incrível. Onde tudo floresceu ali tem uma história incrível. Milhares e milhares de anos de história. Sem dúvida nenhuma, para mim Energia forte demais. Um sonho. Impactar bilhões de vidas com dados. Isso vai ser possível, hein? Vocês vão conseguir. Nós estamos apenas no início, Pablo. Impactar positivamente bilhões de vidas com dados. Esse é meu propósito. Muito bacana. Essa é mais difícil. Um erro para não ser repetido. Foco. Boa. Perdeu o foco. Foco e não investir no setor onde eu não conheço. Tá. Acho que são 2 aprendizados que eu tive. Tá, eu já investi onde não conhecia e, claro, me ferrei. Pois é. E, esse aqui não é um ídolo, é parecido. Um guru. Para mim, Bill Gates. Não podia ser outro, Não só pela indústria, mas pela predominância de uma companhia de décadas inovando, referência em inovação, continuamente em vários setores. Uma distribuição de receita hoje, não só... Antes era só Windows e Office, né? Sim. Hoje você conhece a Microsoft em vários setores. Em cloud, em games. Também, né? Em software. Então, para mim... Eles estão muito fortes. Muito diferente, por exemplo, de uma Apple, que tem uma predominância ainda em iPhone. Claro. A Microsoft não. Hardware, né? Em hardware. A Microsoft não. Ela conseguiu, em todas essas décadas, continuar inovando e continuar aumentando a diversificação das suas linhas de receita. Então, para mim,
sem dúvida nenhuma, Microsoft e Bill Gates. Inacreditável, Bill Gates é inacreditável. Bom, muito obrigado. Gente, eu conversei com o Leonardo Santos, presidente e fundador da Semantics, essa empresa gigantesca do setor de tecnologia, inteligência artificial, machine learning, um monte de coisas que você teve o prazer de acompanhar aqui comigo. Léo, muito prazer, obrigado. Uma honra estar aqui com você e parabéns pela mensagem, por levar esse conhecimento ao nosso público. Obrigado, mas hoje quem levou conhecimento foi você, quem agregou valor foi você. E você que está aqui com a gente na Jovem Pan, continue conosco. Nos vemos no De Frente com o Touro da semana que vem. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu, Léo! Valeu, pessoal. Obrigado. Realização Jovem Pan News.